De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus. Em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, os fazendeiros promoveram uma série de queimadas na região amazônica, momento que ficou conhecido como Dia do Fogo. Naquele ano, foram consumidos 318 mil km² de área florestal e ninguém foi responsabilizado pelos crimes. Neste ano de 2024, incentivados pela impunidade, setores do agronegócio e da mineração ilegal continuam com a prática, e mais de 200 mil focos de incêndio foram registrados. Para falar desse assunto, o De Olho na Conjuntura conversou com Joaci Cunha, assessor do Centro de Estudos e Ação Social, professor da Universidade Católica de Salvador e editor do Cadernos do SEAS. Primeiro ato, Casa Comum em Chamas. Estamos vivendo no Brasil um momento nunca antes visto, né? Estamos sob um ataque climático que não é por causas naturais. É também por isso, mas é principalmente por causas humanas. Nessa hipótese, por ação criminosa deliberada. Por que isso? É simples deduzir dos números. O número de focos de incêndio no Brasil atual, ao contrário do que poderia se esperar, não se concentra no seu bioma mais seco, que é a Caatinga, mas sim no seu bioma mais úmido, que é a Amazônia. Para se ter uma ideia, apenas 0,8% dos focos de incêndio no país no mês de agosto ocorrem na Caatinga, enquanto que na Amazônia esses focos correspondem a 74,4% do total. Ou seja, o fogo na Amazônia provavelmente está relacionado ao garimpo ilegal, às derrubadas para efeitos de grilagem da terra pública, que incendeiam a floresta a partir do seu interior e não a partir de suas bordas simplesmente. Então nós estamos vivendo o que poderia ser chamado de terrorismo climático. Joaci aponta que, para além dos efeitos na mudança do clima e na biodiversidade dos biomas, a problemática afeta também a saúde da população brasileira. Esse terrorismo climático ele não é simplesmente contra a natureza, ele é também contra as pessoas. Imagine que a nuvem de fumaça que se espalha da Amazônia ao Rio Grande do Sul pode ser vista por satélites da NASA a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra. A situação chegou a tal ponto que em Porto Alegre, no extremo sul do Brasil, o céu ficou escuro e se verificou a existência de chuvas escuras pela mistura com as partículas das queimadas da Amazônia e do Pantanal. Então nós estamos vivendo uma situação em que o terrorismo climático está ameaçando a saúde das pessoas, né? Agravando os problemas respiratórios, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde. Para o professor, essa situação tende a dificultar ainda mais as condições de vida do povo, mesmo para aqueles que não vivem em regiões diretamente impactadas pelas queimadas. Esses efeitos extrapolam muito o aspecto ambiental. Eles chegam na economia. Por razão do problema climático, já se fala em uma perspectiva de aumento da taxa de inflação, particularmente sobre os alimentos. Então, o feijão, o arroz, a carne, o leite, as verduras, as frutas, elas provavelmente vão sofrer aumentos nos próximos meses em razão do problema ambiental. E isso afeta diretamente as condições de vida das famílias, sobretudo as mais pobres. E não só sobre a inflação. O problema climático repercute inclusive sobre a questão da taxa de juros no Brasil. O Banco Central brasileiro já avalia, em razão dos problemas decorrentes do clima e da perspectiva de aumento do preço dos alimentos, em retomar a política de aumento da taxa de juros no país. Nós que já temos a 6ª maior taxa de juros do planeta, a partir de agora já se espera uma nova elevação dessas taxas de juros. Claro que nesse aspecto não só o clima conta, conta-se sobretudo a influência do setor financeiro, os fundos de investimentos, os grandes bancos, as grandes financeiras, que fazem a sua lucratividade a partir da compra de títulos públicos baseados nessa taxa de juros. Ou seja, os especuladores, os financistas, estão se aproveitando
do problema climático para ampliar sua margem de lucro a partir da especulação com títulos públicos. Ou seja, essa ação, orquestrada por setores do agronegócio e da mineração ilegal, visando introduzir garimpos e pecuária em regiões de mata, afetam a vida da população brasileira em diversos níveis, ambiental, sanitário e econômico. O professor Joaci defende que a solução passa por uma ação firme do Estado para punir os agentes desses crimes e destaca o cuidado que a população deve ter nesse período de eleições. Então, isso não é apenas um problema climático, obviamente. Isso é agora um problema político, né? E um problema político a gente tem que procurar sempre quem são os seus atores. No caso do Brasil, são os setores que sempre se opuseram à defesa da natureza. E esses grupos aqui são claramente identificados, né? Então, nós estamos vivendo um momento de eleições e nós precisamos também pensar nas eleições não como a solução para tudo, mas para identificar quem são os inimigos da saúde pública, do meio ambiente e não votar nessas pessoas. A Amazônia está queimando por 500 quilômetros de chamas. Obviamente, isso é criminoso. E esses criminosos podem ser tranquilamente encontrados onde? Entre os mineradores ilegais, entre os garimpos ilegais e, sobretudo, entre os grileiros, aqueles que destroem a floresta para que depois venha a pecuária, a soja e o eucaliptos. Se o Estado deseja combater os crimes ambientais, tem que atuar nesta frente. Nesta frente, seguramente, podem ser localizados aqueles que estão ateando fogo na floresta. O De Olho na Conjuntura é uma iniciativa do Centro de Estudos e Ação Social. Apresentação e edição, Matheus Brito. Para saber mais, acesse www.ceas.com.br e acompanhe nossas redes, @ceasbahia. Até a próxima!